Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o deputado estadual Cláudio Pinho, do PDT. Como foram os primeiros 6 meses do governo Eumano de Freitas? Quais os rumos do PDT nas eleições municipais de 2024? Vamos falar sobre os principais projetos do deputado estadual. Ainda os planos do convidado para as eleições do ano que vem. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Francisco Cláudio Pinho é bacharel em Direito. O convidado é ex-vereador de Fortaleza. Cláudio Pinho exerceu várias funções públicas na gestão da capital. O entrevistado foi prefeito por 8 anos de São Gonçalo do Amarante, município da região metropolitana. Em 2022, Cláudio Pinho foi eleito deputado estadual pelo PDT. E é com o deputado estadual Cláudio Pinho que converso no programa de hoje. Deputado, muito obrigado pelo convite aceito. Uma honra recebê-lo aqui no programa Política, nos estúdios da TV Otimista. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite também. Espero poder colaborar com informações aqui com o seu programa. Muito obrigado. Quando eu fui fazer essa síntese da sua vida pública, deputado, eu escrevi aí na abertura que o senhor já exerceu várias funções na gestão da capital, inclusive de gestões anteriores, não só recentemente, quando o senhor foi secretário dos Direitos Humanos, né? Exatamente. Em anos anteriores, o senhor também exerceu outras funções. Relate um pouco essa sua passagem pela gestão da capital. Em 90, o Juraci Magalhães assumiu a Prefeitura de Fortaleza. E eu, naquela época ainda estudante, era presidente da Federação Universitária Cearense de Esportes, e fui convidado por ele para ser coordenador de planejamento da Sudetur, que era a Superintendência de Desporto e Turismo de Fortaleza. Certo. E quando veio o governo do prefeito Cambraia, o prefeito me convida para eu ir para a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social de Fortaleza. E lá também ocupei o mesmo lugar no planejamento da secretaria. E quando entrou em 96, eu fui candidato a vereador de Fortaleza. Fiquei na primeira suplência. Isso. E veio o concurso público e eu passei nesse concurso e fui para São Gonçalo do Amarante. Assumi o cartório lá do primeiro ofício e na minha cabeça eu não ia fazer mais política, né? A minha atividade tinha encerrado ali. Quando foi em 99, o vereador Alberto Queiroz tira licença e eu assumo por 4 meses a Câmara Municipal em Fortaleza. Né? Comecei a aprender ali um pouco do Legislativo, nessa passagem rápida. E a minha ideia mesmo, Eduardo, era não fazer política em São Gonçalo do Amarante. Sim. Mas quem gosta e queria ver o município crescendo, queria desenvolver ações para melhorar a vida das pessoas, terminei me envolvendo na política em São Gonçalo e, posteriormente, contei com o apoio da população que sonhou um projeto diferente em São Gonçalo do Amarante e eu me tornei prefeito por 2 vezes. Exatamente. Agora, no seu caso em especial, deputado, é quase impossível você não ter sido tocado aí pela mosca azul, né? Como se fala, mosca azul, né? Da política, né? Da política, tendo em vista a história belíssima na política de seu pai, né? Com certeza, mas vejamos só. As pessoas não sabem, né, que o meu avô, por parte de mãe, também foi político. Talvez você nem sabe. Meu avô foi deputado estadual por 8 legislaturas consecutivas, sem perder nenhuma. Foi presidente da Assembleia 3 vezes em períodos distintos. Não era com reeleição, não. Certo? Era o doutor Almir Pinto, que terminou como senador da República. Ele era o primeiro suplente do César Carlos de Oliveira. O César foi ser ministro do governo Figueiredo, ministro das Minas e Energia, e o vovô terminou tirando e trouxe a energia para o Ceará, né? Pois é, terminou ficando quase todo o período. Naquela época eram 6 anos
o mandato de presidente da República, e o vovô ficou 6 anos dos 8 anos no Senado da República. Agora, a gestão do prefeito Barros foi bem depois, né? Não, o vovô era senador. Era senador, foram contemporâneos, né? Sim, inclusive o papai foi deputado e o vovô senador. Senador. Entendeu? Só que o meu avô era do PDS, né, Antiga Arena, e o papai era do PMDB, MDB. E o senhor lá escutando o debate? Tudo. Aprendi a conviver com as diferenças desde criança. Os dois se respeitavam muito. Hoje eu, inclusive, enfrento essas dificuldades hoje por parte das pessoas que são muito intransigentes. Eu vi dentro de casa o meu pai pensar de uma forma e meu avô de outra. As discussões ficavam nas ideias. E hoje eu fico assim, as pessoas se agridem mutuamente por pouca coisa. Essa rede social aí, só falta se matar. Será que tivesse pessoalmente, eles estariam se agredindo, né? Então, eu acho que a gente tem que divergir mesmo, e está sendo uma escola para mim no parlamento. A gente discute, chega à exaustão, e depois, quando desce da tribuna, um cumprimenta o outro, e a gente vai tocando, porque que a gente tem que defender, realmente, penso eu, são as nossas ideias, para poder fazer com que as ideias se tornem realidade e melhore a vida das pessoas. É muito interessante, deputado, o senhor falar isso, porque o senhor vem de uma larga experiência na gestão, no executivo, tanto aqui na Prefeitura de Fortaleza, como durante 8 anos prefeito de uma cidade importante que é São Gonçalo do Amarante. E o executivo tem outro ritmo, a figura da autoridade ali, a principal autoridade da cidade, de alguma forma é um estilo muito diferente de fazer política do parlamento, que é o senhor mais 45, né? Quer dizer que é essa experiência, às vezes, da gestão que enriquece também o debate, né? Sim, e aí também, às vezes, me deixa um pouco frustrado, porque eu queria propor mais enquanto parlamentar, queria ver, tirar do papel aquele projeto e esse projeto se tornar realidade, melhorando a vida das pessoas, e vejo que o deputado estadual, ele está muito tolhido por conta da Constituição, inclusive a nossa Constituição estadual. Eu posso dar um exemplo aqui, que a Assembleia do Ceará é a única do Nordeste que não tem o orçamento impositivo. Então, em qualquer município que você chegue, as pessoas pedem que você envie uma emenda, e você não tem autoridade, uma cota, para poder enviar emenda, para que essa emenda se torne um benefício para a população. Então, é um debate que nós estamos tendo, inclusive, na casa, para que a gente possa aprimorar. Eu fiz alguns projetos de lei que, do nada, por pouca coisa, a Procuradoria considera inconstitucional, tendo alguns julgados já do Supremo Tribunal Federal que amparam o projeto. Então, nesse segundo semestre, eu vou me debruçar em cima dessas questões, para que a gente possa convencer a Procuradoria da Casa que o parlamentar ele tem direito, e já foi julgado pelo Supremo, para que a gente possa fazer propostas, esses projetos possam se tornar realidade e melhorar a vida do cidadão. Mas aí não é o caso de se mexer no texto constitucional estadual, uma vez que, por exemplo, a Constituição é explícita quando, por exemplo, funções privativas do chefe do Executivo. Parece que até o artigo 60. Ou então você ofertar, propor algo que não indique a fonte de recurso. Não é mais ou menos por aí? Pronto, que tem mas que vamos estar aqui. No texto? A gente fez um projeto para isentar de PVA o motorista de aplicativo. Sim. Para que ele possa também, isenção de ICMS, para que ele possa comprar o carro sem o pagamento do ICMS. Já em alguns estados nós vimos, né, que isso é possível. Porque hoje muitos trabalham com carro alugado. Alugado, né? E ele pode, com isso, reduzir o preço e trocar. Trabalhar no próprio carro. No próprio carro. Entendeu? Vai melhorar a situação da família desse trabalhador. São 48 mil pessoas que hoje trabalham como motorista de aplicativo. E eu fiz um critério que não é você perder o emprego hoje e amanhã você está como motorista de aplicativo ou vendo, ixi, rapaz, vou ter isenção. Não, você tem que estar 2 anos na categoria e fazer pelo menos 250 viagens por mês. Hoje os taxistas têm um tratamento diferenciado. Ele já tem o benefício. Né? Seria mais ou menos uma a mesma coisa. A mesma coisa. Onde é que está esse projeto? Na Assembleia. E aí vai avançar? Nós estamos trabalhando para evitar uma inconstitucionalidade, uma discussão com a Procuradoria da Casa, para que a gente possa aprovar e conseguir esse benefício para a população. Outro que eu fiz, esse aqui não gera mesmo inconstitucionalidade,
Tem um programa do Estado que é a sua nota tem valor. Isso. Eu fiz esse projeto lá para que você se cadastre, junte pontos e esses pontos você possa trocar por combustível. Nós estamos vivenciando uma crise, quantas pessoas aí, vamos lá para o aplicativo, para entrega, motoboy que faz entrega sim. de Delivery, né? delivery, e aí 5 litros de gasolina para ele serve muito. Então você trocar os pontos que você juntou com a nota, imagina só, todo mundo agora passa a ser fiscal, porque vai pedir a nota, porque vai ser beneficiado diretamente. E o próprio governo também, claro. Sim. Você vai ser beneficiado como? Porque você vai juntar pontos e pode trocar por combustível. Então é outro projeto que nós apresentamos, porque talvez essa minha experiência do executivo, no legislativo eu queira levar algo que o cidadão possa sentir o benefício direto, logo ali, sinta na pele, no bolso. E foi com esse intuito que nós fizemos isso. Você vai trocar pontos por combustível. Numa crise dessa, quem é que não quer trocar? Quem é que não iria pedir nota? E essa era juntando nota nos comércios para poder se cadastrar, trocar por pontos e assim receber o combustível. Recebendo esse combustível, no final de semana você vai poder ir visitar a família e por aí vai. É verdade. Agora, voltando a esse ponto da margem estreita que o deputado tem para atuar, para legislar, o que pode ser feito, deputado? Eu já aqui coloquei a história de mexer no texto Nós estamos estudando, quero apresentar à casa exatamente proposições que a gente possa melhorar a atuação do parlamentar. Porque o parlamentar hoje é prestando homenagem, determinando nome de equipamentos públicos, nome de estradas, quando eu acho que nós poderemos prestar um maior serviço à população sem ser projeto de indicação. Tem muitos projetos bons, mas tem que ser feito de indicação, porque você não pode propor porque acha logo que é inconstitucional, que vai aumentar a despesa e por aí vai. Ao ponto de que Explicando o que é de indicação, você está sugerindo ao governo que envie o projeto de lei, né? Eu apresentei uma emenda, o governo mandou, agora foi votado hoje, o governo mandou para casa uma mensagem que distribuía o fardamento escolar. Sim. Apresentei uma emenda, deu trabalho, mas consegui aprovar que pudesse ser feita essas fardas nos presídios. Todo mundo está vendo a questão da tortura dentro do presídio. Quebrando o dedo de presidiário, tem uma posição taturana, não sei se você já ouviu falar, essa taturana bota o presidiário de cabeça para baixo e torce o testículo do presidiário, quer dizer, tortura é crime. E aí eu disse, não, vamos tentar fazer um trabalho social, garantir emprego, garantir renda, que a empresa que ganha a licitação, ela possa contratar, coloca máquinas dentro dos presídios, tanto no feminino como no masculino, quem se adequar vai produzir o fardamento. Em alguns presídios já são fabricados outros artefatos, como bola, sandálias, né? E o Ceará não pode produzir? Artesanato, né? Foi uma luta para poder eu aprovar essa emenda. Outra emenda chegou, o governo manda uma mensagem que distribui notebooks para os professores. Apresenta a emenda, diz que o notebook teria que ter softwares educacionais. Aí vem a assessoria do governo e diz, não pode porque você está gerando despesa. Eu disse, então é bom você dar o notebook vazio. O professor de ciência não vai receber nada no notebook que possa facilitar ele dar aula, facilitar os conhecimentos dele. É uma grande contradição, né? Pronto. Aí conseguiu, depois tem muitos softwares que são gratuitos, que você pode conveniar. Foi uma luta, mas conseguimos aprovar. Então o professor de matemática, ele vai receber o computador dele lá com os programas instalados para que ele possa melhorar o conhecimento e facilitar que ele transfira o seu conhecimento para os alunos. Então, aí onde entra, às vezes, em algum momento, é um embate mesmo para provar que é possível se fazer e assim a sociedade é que sai ganhando. Deputado, quando o senhor faz esses relatos, até pela experiência que o senhor tem, me vem aqui a questão. Essa discussão, esse embate, quando acontece na Assembleia, às vezes é um pouco aquela posição do governo de não admitir que mandou um projeto que pode ser
aperfeiçoado, é um pouco aquela coisa do ciúme do que está propondo, que já chega perfeito, não faz autocrítica, etc. Eu estou achando que você está muito generoso, dizendo que é um pouco. Não é pouco não, é 100%. Né? Eu digo aqui, pelo fato de eu não estar na base do governo, eles acham que tudo que eu proponho é para atrapalhar. Não, a minha função de parlamentar é para ajudar a sociedade. Claro. Então, eu estou ali também para tentar melhorar o que chega. E a prova que, depois de conversa, mostrando se chegou ao consenso que as emendas eram boas para o Estado do Ceará e para a população cearense. Entendi. Agora, requerimento, projeto a partir de indicação, há muitos, né? Quer dizer que você acaba frustrando quem está acompanhando porque é só uma sugestão, né? E eu vejo, assim, não quero fazer crítica a ninguém, quem sou eu? Parlamentar postando na rede social, aprovei projeto A, projeto B, projeto C, tudo de indicação. O que é que dessas indicações, aí eu estou falando aqui com a população através do seu programa, o que é que essa indicação vai se tornar realmente realidade para o povo do Ceará? Porque se o governo achar que não vai fazer, fica por isso mesmo, você mostrou para a população que fez a indicação, mas a indicação não se tornou realidade, não se tornou benefício para o povo. Então eu trabalho para que esses projetos possam ser realmente transformados em lei e essa lei favoreça ao povo do Ceará. Para a gente concluir esse bloco sobre projeto, deputado, eu lembro que numa época, quando eu frequentava mais a Assembleia, na cobertura política, já existia a figura do projeto de indicação, mas só que era algo muito raro. Hoje, a quantidade chegou assim ao extremo e a minha época, não sei se o senhor já ouviu falar, que alguns deputados apelidam um projeto de indicação de requerimento de luxo, né? É basicamente isso, né? Às vezes é um requerimento na prática, né? Porque qual é a força? Entendeu? Você aprova, tem todo o trabalho, tem a boa vontade, o parlamentar quer fazer. Tem a consultoria, mas o gabinete infelizmente, nós estamos amarrados. Se você pegar a produção legislativa do semestre, veja o que nós aprovamos na casa. Tantas discussões, debates calorosos, né, temas importantes, mas nós poderíamos, na minha ótica, ter uma legislação que fizesse do deputado, do legislativo estadual, mais poder, com mais força para atender a população. Muito bem, o senhor falou aí do semestre legislativo, já dando aí um mote para o início do nosso próximo bloco, deputado, que é justamente falar sobre, fazer um balanço aí dos primeiros 6 meses do governo Eumano de Freitas. Pode ser? Pode, você quem manda. Portanto, daqui a pouco, depois do intervalo, mais bate-papo com o deputado estadual Cláudio Pinho, aqui conosco no programa Política, na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, aqui ao meu lado, Cláudio Pinho, deputado estadual pelo PDT, ex-prefeito de São Gonçalo do Amarante. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os planos do deputado para as eleições do ano que vem, mas nesse bloco vamos falar um pouco aqui sobre o governo Eumano de Freitas. O senhor é do PDT, o partido está na base informalmente, mas o senhor destoa da maioria do partido, portanto tem uma visão diferente em relação ao governo Eumano. Como está na avaliação do Cláudio Pinho o desempenho do governador do estado, deputado? Não, vamos dizer, eu estou onde o partido deveria estar. O partido lançou candidato a governador, sim, tá certo? O candidato não saiu vencedor, então quando a gente perde uma eleição, a gente fica onde? Na oposição. Pronto. Então, eles são maioria, né? Até porque esse problema vem desde a eleição, né? Na eleição já houve muita gente que traiu o partido. E vai impactar na próxima, né? Eu acredito que sim, mas vamos lá. O governador Eumano assumiu em janeiro, eu só assumi em fevereiro. Mas, assim, a primeira matéria que nos chega é exatamente de aumento de impostos, né? O ICMS, que
sobe de 18% para 20%. Aumento de cargos e secretarias. Vejam só, se eu sou governador, passo uma mensagem para o povo de sacrifício, de aumento de imposto, é sacrifício para o povo. Como é que o meu mesmo governo, no mesmo momento, eu apresento logo uma outra mensagem aumentando a despesa do Estado? Então, isso é uma incoerência grande. A justificativa do projeto é que o Estado tinha tido perca de ICMS e estava impactando na receita e, portanto, sacrificando a despesa, aí ele vai, aumenta o sacrifício para o povo e abre espaço para os afiliados. Então, votei contra o aumento do ICMS, votei contra a criação das secretarias. Fui voto vencido. Inclusive, apresentei 2 emendas. Uma emenda, já que ele estava subindo o imposto, de tá certo. Você teve queda de receita e eu fui gestor, tenho muita responsabilidade com essa questão de receita e despesa. Portanto, então, vamos fazer da seguinte forma. Vamos botar 1% em 2024, mais 1% em 2025. Por quê? Porque seria diluído na inflação, né, não impactaria tanto no poder de compra das pessoas. Vai que a economia, no geral, melhora, né? Pronto. Aí ainda fiz outra. Vamos diminuir de 7% para 5% a tributação sobre a cesta básica. Só faltaram achar que eu era louco dentro da Assembleia, fazendo uma proposta dessa. E derrubaram, a maioria do governo fez a opção em não acatar, e hoje está aí o pecado para o povo, vai pagar mais imposto, tá certo? A máquina maior, hoje foi aprovado outra criação de secretaria com mais 56 cargos, é só essa secretaria para cuidar de animais. Eu me lembro que Fortaleza criou e não criou cargos, distribuiu dentro dos cargos que já... maneja ali internamente, né? Internamente. Então, o governo está passando uma mensagem de gasto. É a austeridade da porta para fora, né? Exatamente, de gasto grande com cargos comissionados, tá certo? Onde a população está passando por um grande sacrifício, é desemprego, né? Problema na saúde, todo mundo está vendo aí a questão do tratamento oncológico, Fortaleza tendo que bancar grande parte do tratamento do estado do Ceará e querem colocar essa responsabilidade no colo do prefeito Sarto. Ele disse, quer dizer que a Fortaleza tem que pagar por morador de São Gonçalo vir fazer o tratamento de câncer em Fortaleza, o de Itapipoca vir fazer, o de Aracati vir fazer em Fortaleza. Qual é a contrapartida do Estado? Onde é que o Estado entra para socorrer os cearenses? Então, tem algo no governo que precisa ser melhorado, inclusive gastando mais do que o que arrecada, a área industrial caindo no Estado, a economia, então, não está bem. Nós precisamos ver como retoma o crescimento, como o Estado se reorganiza, os convênios que foram feitos ano passado, todos os convênios paralisados, as obras. Convênios entre o governo do Estado e as prefeituras. Sim, né? Naquele momento bom, né? Rapaz, eu vou te dar um mapa aí, fica aqui comigo, né? Em ano de eleição. Ano de eleição, tudo pode. Convênio que era de 10 mil passou a ser 30 mil. Não é 30 mil reais, não, é 30 milhões. 10 milhões. E empurrou para frente, né? Empurrou para frente e está aí o problema. Está aí o problema. A fatura chegou, não? Chegou. A segunda mensagem, ou a terceira mensagem, um empréstimo de 900 milhões. Ao Banco do Brasil? Para quê? Para pagar juros. Vejam só, olha só, pessoal, eu estou doido. Se uma pessoa está devendo ao banco, não tem como pagar o banco, vai para onde? Para o agiota. O Estado do Ceará fazendo isso. Está devendo o Banco do Nordeste? Eu vou no Banco do Brasil, pego o dinheiro e pago o Banco do Nordeste. Então, é como se fosse um crédito rotativo, como chama no cartão de crédito. Não paga nunca, quer dizer, tirando empréstimo para pagar outro empréstimo. Entendi. Quando uma pessoa está numa situação dessa, o que é que você chama? Endividado, inadimplente, né, mais ou menos. Agora, há uma questão de fundo em que pouco se fala, deputado, que é o comprometimento futuro, né, porque a situação está ruim e pode piorar porque a capacidade de investimento do Estado ela vai ser estrangulada com tanta conta para pagar. Sim, isso faz sentido? Um dia a conta chega.
Um dia a conta chega e quem vai pagar isso? É o povo, nós é que vamos pagar. Cláudio, você está falando isso porque você está na oposição? Não, eu fui gestor e agi com muita responsabilidade. Peguei com contas devendo 30 milhões de reais e 8 anos depois devolvi à prefeitura com 63 milhões nas contas. E foi para um adversário. Pegou no vermelho e entregou no verde. Sim, verdinho, azulzinho, seja o que não que você queira dar, com capacidade de investimento. E isso fazendo obras. Porque São Gonçalo nunca teve tanta obra como na minha época. Agora, deputado... Então o governo, quem sou eu para querer dar aula para o governo? Pois não. Quem sou eu? Mas tem algo errado. Agora, deputado, governo nenhum, em sã consciência, gostaria de tomar medidas amargas como essa, né? Essas que estão sendo tomadas pelo governador Eumano. Portanto, a pergunta, o que fazer? O senhor, gestor do Estado, não faria esses empréstimos, tendo em vista a situação de necessidade extrema? Como sair dessa situação? Aí eu faço um empréstimo, eu aumento imposto, aí pego, estrangulo a máquina. Que mensagem eu estou passando para os investidores, para os credores e para a população? Se a partir do momento que eu faço um empréstimo, que eu exijo sacrifício da população, eu aumento a minha despesa com os meus afilhados, tem uma mensagem também trocada aí. Verdade. Isso eu não quero dizer, o governo só tem coisa ruim, não estou dizendo isso. Nós votamos a favor do Ceará Sem Fome, ele está preocupado realmente com a fome que voltou muito forte para o Brasil e está no Ceará. Sim. Tem mais de 2 milhões de cearenses que não têm a garantia do que vai comer à noite. Não sabe o que vai comer à noite, né? Não é porque vai escolher entre o feijão, a carne, não. É porque não sabe se vai conseguir comer. Então, é um programa que está tendo assim, um olhar futurístico para que melhore a vida das pessoas. Então, assim, eu não quero ser um crítico por ser crítico. Eu falei as razões aqui porque eu estou sendo crítico. Pelo fato, sim, assim, claro, transparente, como é que eu exijo seu sacrifício e não tenho o meu sacrifício. Eu pego, vou aumentar a gastança. Deputado, nós estamos no 7º mês de governo Eumano, né? Essa situação é do dia 1º para cá ou isso vinha de anos anteriores? Porque o Eumano, em sendo aliado do hoje ministro Camilo, né, ex-governador, geralmente quando se recebe uma gestão, né, de um aliado, geralmente você segura a onda ali, você não mostra os esqueletos, porque aliado é aliado. Tem risco de estar havendo isso, esse tipo de... Eu acho que não tem risco disso, esse silêncio por conta de ser aliado? Tem risco não, eu tenho a certeza. Que ele não pode falar, até porque a governadora Isolda fez o maior empréstimo que já tinha sido não sei quantos bilhões de euros, tá certo? No final do ano passado. E ele assume em janeiro, fevereiro, já manda para a Assembleia uma mensagem, mais 900 milhões de reais. Então, está claro que existe problema de caixa no estado do Ceará. E já está pleiteando aí mais não sei quantos bilhões de empréstimo. 2,6. Aí, quando o empréstimo é bom, que é para investimento, tá certo? Aí, vale o sacrifício, porque você vai fazer a economia girar, vai fazer o estado melhorar, né? Vai construir um porto, por exemplo, tá certo? O Porto do Pecém, lá em São Gonçalo, realmente ele gera emprego, colocou o Ceará no mapa da exportação. Agora, quando você faz empréstimo para pagar dívida, você não está fazendo nada. É basicamente comparar com um empresário. Se ele fizer um empréstimo para ampliar as instalações, abrir filial, renovar o maquinário, ele está olhando para o futuro, né? Isso. O negócio vai crescer. Agora, quando é para pagar as contas, aí fica complicado. Fica complicado, porque ele vai diminuindo a margem dele, inclusive de outros empréstimos, de fazer investimento no seu próprio negócio. A gente está vendo já uma redução de 22% nos investimentos. Isso. E isso impacta diretamente nos municípios, na vida das pessoas. Porque o gestor municipal, que depende dos repasses também do Estado, eles ficam naquela esperança de fazer uma praça, de uma reforma de uma escola, abrir um posto de saúde, dependendo desses convênios que foram feitos, uma passagem molhada. E aí, se o Estado não tem condições de repassar, assinou o convênio,
mas estão todos paralisados. Então, a nossa esperança é que nesse segundo semestre comece pelo menos a pedalar. O que tem me chegado também de empresários que estão com milhões aí para receber, não está fácil. Então, tem muita gente que vai terminar quebrando por conta dessas dívidas do Estado com as empresas. A pequena empresa já está na agonia, a média está com água por aqui e a grande está aqui no pescoço já. Entendi. Até por conta da pouca margem que algumas empresas têm, né? Sim, para ganhar a licitação faz redução, né, nos preços, então tudo isso a gente tem que ver. Agora, nesse recesso de julho, em que os deputados costumam viajar bastante, visitar as bases, os governistas deverão ouvir bastante dos prefeitos, né? Vão, mas o governista ele não tem, inclusive, a coragem de falar assim abertamente, como eu estou conversando aqui com você e com a população, porque tem medo, pai, pior pode ficar. Se eu realmente falar, ele diz, prefeito, eu vou ver como é que eu faço, eu vou lá pedir, e aí vai pedalando, mas chega um momento que a angústia desses prefeitos vai ser tamanha que não sei o que é que pode acontecer. Entendi. A gente falou aí das finanças estaduais, falamos um pouquinho da parte de insegurança alimentar e temos também as filas, né, de cirurgias. Está andando normal, tranquilamente, conforme previsto, deputado? Olha, no anúncio que a secretária fez, ela falou que tinham sido feitas 900 cirurgias, para 45 mil está longe, mas eu acho que tem mais de 50, 60 mil pessoas na fila esperando a cirurgia. Agora, é um desafio também, porque o doente ele não quer esperar, e está mais do que justo, e aí às vezes consegue, vende uma vaca para tentar pagar a cirurgia, outros vem a pressão em nós para que a gente consiga, vamos dizer assim, até furar a fila mesmo. Todo dia a gente recebe gente que precisa do internamento, precisa da cirurgia, essa vesícula, hérnia, são cirurgias eletivas que todo santo dia a gente recebe pedido para que providencie e consiga realmente fazer com que essa pessoa tenha uma nova qualidade de vida. Entendi. Para a gente concluir esse bloco, a gente falou aí a relação entre governador ou governo e prefeituras, inclusive esse ritmo econômico do Estado afeta as obras, né? Algumas paradas inclusive, né? Sim, e se falar da Prefeitura de Fortaleza, cortou o incentivo para passar de ônibus, foi obrigado o prefeito a fazer reajuste na passagem. A ajuda que ele dava para o Zé Frota chegou a ser 6 milhões e algo mais. Hoje está em algo em torno de 5 milhões, não chega nem a 5 milhões, menos de 10% do valor que recebia, do valor da conta mensal, que é algo em torno de 50 milhões de reais por mês, e o Zé Frota, todo o Ceará sabe que atende em média 50% é povo da capital e 50% é do interior. E aí eu digo, como é que vai segurar um sistema dessa forma, atendendo todo mundo sem ter os recursos? Perfeito. Fica aí a pergunta em aberto para a opinião pública responder. Muitas apoiar, vezes né? A população não sabe e a imprensa tem um papel fundamental em informar. Atenção, você, será que sabe que o Zé Frota, que assume grande parte do estado do Ceará, só recebe 5 milhões de reais por mês com uma conta de 50 milhões? É verdade. Deputado, aquele programa ou ação Juntos por Fortaleza, se perdeu pelo caminho? Ficou só no nome mesmo. Depois aí, tudo era mil maravilhas. Depois que houve essa divisão aí no grupo, né, essa cisão, acabou. Inclusive, as mulheres guerreiras, Fortaleza tem mais de 30 milhões de reais para receber por conta desse projeto, que era financiado parte pelo governo do estado e infelizmente está suspenso. Os repassos, mas o programa continua. Entendi. A gente vai fazer mais um rapidíssimo intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta aqui com o deputado estadual Cláudio Pinho, aqui nos ajudando a entender como é que está, na visão dele, o governo do estado. Já falamos bastante aqui de outros pontos e daqui a pouco, depois do intervalo, vamos falar de eleições 2024 aqui no programa Política, na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Aqui ao meu lado, Cláudio Pinho, deputado estadual do PDT. O deputado estadual também está nas redes sociais. Como é que faz para ele encontrar, deputado? É @Cláudio Pepinho, porque meu nome é Pinto, né? Uhum. Então é Cláudio Pinho com 2 P's. Muito bem. Então, quem quiser, vai lá nas redes. Vai. Uhum. Mas não se deite não, fique só assistindo mesmo. Gosta de um debate? O senhor tem recebido sugestões Sim, de projeto? tem. Como é a vida de político nas redes, deputado? Rapaz, a minha até movimentada, eu gosto de fazer uns vídeos mostrando assim, agora eu procuro fazer um pouco leve, né? Às vezes brincando um pouquinho, para que eu faça a denúncia, a colocação de uma forma que não fique chato. Entendi. Entendeu? Porque é aquela cor pesada, a gente procura aliviar e passar a mensagem para o internauta, né, de uma forma mais suave possível. Legal. E os internautas, alguns, né, até colaboram com o mandato, dando sugestão, às vezes indicando o que pode ser feito, né, a partir de um problema que existe. Sim, né? muitos. Tem aqueles que têm aversão à política e entra para criticar também. E tem aqueles... Já entra de canela, né? E tem aqueles que vêm para sugerir, né, para melhorar, para trazer ideias, né, apresentam reivindicações dos bairros, dos municípios, e aí a gente tem pautado também a nossa rede social para atender a demanda da população. Muito bem. Então, para quem não anotou, como é que faz? @Cláudio Pepinho. Vá lá que você encontra aqui esse carequinha por lá. Muito bem. Deputado, como é que está o PDT de guerra? Você falou uma palavra de guerra, né? Mas eu sou da paz. Né? Como é que está o partido? O partido vem com um problema, não adianta a gente querer esconder desde a eleição. Aliás, antes da eleição já teve disputa de candidaturas no diretório estadual. Depois foi a convenção, né, com a disputa de Roberto Cláudio e Isolda, terminando a governadora Isolda sem apoiar o Roberto Cláudio e apoiando, saindo do partido e apoiando o governador eleito, né, que tomou posse já, o governador Elmano. E de lá para cá, assim, o partido vem tentando caminhar, mas eu digo que com muitas divergências internas, né, que... houve, inclusive, desde a nossa posse, mas o presidente André nunca se posicionou contra o grupo A, o grupo B, deixando os deputados à vontade para se posicionar. Então, hoje, o André se afastou, né, tirou a licença, está exercendo a presidência do PDT Nacional e assumiu interinamente o senador Cid Gomes. E ainda não fomos chamados para nenhuma conversa, mas o que sai pela imprensa é que o partido será a base do governo. E eu até digo que pode ser mesmo porque desde o começo do governo, embora sem ter tido uma conversa com o partido, tem 3 secretarias. E o líder, né, do governo? E o líder do governo, tá certo? Tem o deputado. E o presidente da casa que tem também se manifestado, né? Sim, eu tenho o deputado, né, Oriel, que está numa secretaria, tem o deputado Salmir e o deputado federal Robério Monteiro. Então, tem 3 secretarias que estão com pedetistas, né? E isso, eu dizia no começo do mandato, é natural que o partido esteja na base do governo. Porém, não houve uma conversa do governador com a instância partidária. Entendi. Iniciou-se antes da posse, quando chegou mais próximo à posse, foi anunciado o secretariado sem uma conversa com o presidente André Figueiredo, e aí, a partir daí, as coisas começaram a ter mudanças e nós ficamos aguardando na Assembleia e eles começaram a ser mais incisivos nas críticas e nas responsabilidades de muitas obrigações do governo para com a Prefeitura de Fortaleza. E aí nós temos uma ligação histórica, familiar com o ex-prefeito Roberto Cláudio, também votei para deputado já no atual prefeito Sarto, fui secretário do prefeito Sarto, e aí nós começamos a entrar no embate mesmo, até porque, já expliquei algumas aqui, coisas falsas, tá certo? Transferência de responsabilidade. Antes,
e isso eu disse ontem na Assembleia, que eles poderiam, tudo, quando nós éramos aliados, né, tinham problemas em Fortaleza e no governo do Estado, a responsabilidade era do governo federal. Então, o Bolsonaro era o bicho-papão. Agora, o governo está aliado do presidente da República. E o bicho-papão passa a ser quem? Ser o prefeito Sarto. Então, querem jogar toda a responsabilidade das coisas ruins do estado do Ceará para a prefeitura de Fortaleza. Se o hospital lá de Jaguaribe, de Quixeramobim, não funciona direito e superlota os hospitais de Fortaleza, a culpa é de Fortaleza. Eu queria entender isso aí. Então, isso fez com que a gente fosse mais efetivamente para a oposição ao governo do estado do Ceará. Então, foi a cisão política que fez com que esgarçasse essas relações. Parece um pouco aquela frase, né? Você quer saber o que sua mulher ou seu marido, né, pensa de você, peça o divórcio, né? Exatamente. Então, foi mais ou menos assim, meio que a verdade de lado a lado está aparecendo aí, né? Vamos aqui. Você é governador, Erivaldo. Nós estamos no 7º mês de governo. Você que tem diversas parcerias com a capital do estado, você ainda não teria recebido o prefeito da capital, a 4ª capital do país. Se fazem propaganda que o Ceará está com recorde de emprego, de empregos, né? E 70% desses empregos são gerados por Fortaleza, que não tem incentivo nenhum do estado. Então tem algo errado aí, cara. É assim que se governa? É assim que se quer se fazer política? Então, o governador está se isolando com aquele grupo dele, como tem muita gente, é um grupo muito forte, e está agora querendo vir, parece que está com a ideia fixa, vou tomar Fortaleza. E aí quer a hegemonia política no estado do Ceará. As pessoas no Ceará não vão ter mais direito nem de pensar. É isso que querem, cadê a democracia? Tudo de ruim agora é Fortaleza. A capital, onde você anda, enquanto tem no estado, você falou, obra parada em todo canto. Fortaleza é um canteiro de obras. Eu fui secretário num dos momentos mais difíceis. O prefeito Sarto é pré-candidato à reeleição? É pré-candidato, é natural que ele seja candidato a prefeito novamente. Está fazendo uma boa gestão. Independente do que o partido defina, ou vai, enfim, ele fica no PDT? Acho que fica, todos nós estamos no partido, tem uma garantia do nacional, tá certo? Com toda a divergência que está tendo no partido hoje, mas tem a garantia que a decisão da candidatura do partido nas capitais, não é só Fortaleza, passa pelo Diretório Nacional. A decisão final é do Diretório Nacional lá em Brasília. E o deputado André Figueiredo está como respondendo interinamente como presidente do partido e deu uma declaração, acho que ontem, foi antes de ontem, que Fortaleza não se discutia porque já tem candidatura própria, o PDT, que é o prefeito Sarto. Muito bem. E São Gonçalo do Amarante, o senhor é ex-prefeito, tem lá um legado, só que hoje é administrada por outro grupo político. O senhor tem ido lá, tem conversado? Tenho. Como é que está o município, deputado? Olha, o município, infelizmente, entrou numa imagem negativa já. Por exemplo, quando eu saí da cidade, da gestão, deixei, como já disse aqui, 63 milhões de reais nas contas, todas as contas em dias, hoje os fornecedores atrasados, vejam só que não é só ter receita boa, se não tiver gestão, leva o estado ou o município para o buraco. Está lá São Gonçalo já devendo, parcelando por secretarias para receber 50% do décimo, agora no final desse mês são os comissionados, aí em setembro os contratados. É um sinal ruim isso aí, né? Sim, no primeiro ano, como eu deixei dinheiro em caixa, ele pagou logo em maio, 50% do 13º para todo mundo. Deixei com 52 escolas nota 10, não tem mais nenhuma escola nota 10, merenda escolar, assim, é uma reclamação constante dos alunos, infraestrutura não tem uma obra, nem as que eu deixei para ele terminar, ele terminou.
Então tem algo errado no município e eu estou sendo convocado direto para reuniões lá, para andar. Deputado, vem aqui para o senhor ver, nos acuda, até pedindo isso, volte. E eu de calma, eu estou aqui exercendo a minha função, meu mandato, quero fazer um bom mandato, mas serei um fiscal do povo de São Gonçalo. Estou aqui a serviço do povo e especialmente da minha área, da minha região, que é São Gonçalo do Amarante. Inclusive, por ser um município, na média do Ceará, um município considerado aquinhoado, rico, né? Sim, tem uma boa receita aí, foi o que eu acabei de dizer. A nota de ônibus, de obras, de uma ponte que eu deixei talvez 10 metros da ponte para concluir, 6 notas hoje postadas nas redes sociais, o consultor não aguenta mais de esperar para receber esse valor. E deixamos o convênio renovado com dinheiro na conta, não sei, as coisas não conseguem andar. Compraram 10 ônibus e não pagaram, fizeram propaganda, carreata com esses 10 ônibus lá, no MEC, não pagaram os ônibus, está lá a Ciferal dizendo que vai buscar os ônibus. Mas não é o governo federal que... Não, era tem do uma governo, contrapartida, do governo do estado e ele não pagou. Do governo do estado não, do governo municipal. Então essas coisas é que a gente fica vendo o que é que aconteceu para destruir dessa forma o município de São Gonçalo. E aí vem uma sequência, às vezes, de boas gestões, mas uma apenas pode jogar tudo fora, né? Olha, para se construir dá trabalho. Para se construir, estou vendo que dá trabalho. Eu sei o esforço que eu tive com a equipe, com inclusive os vereadores, sempre tive apoio da Câmara, da população, para levantar, para pagar a conta, para negociar, para fazer todo o arcabouço primeiro, a organização administrativa e financeira, para depois deslanchar na questão das obras, da educação de qualidade. O senhor considera qual dos dois mandatos o melhor, se o senhor fosse comparar? O primeiro ou o segundo? O segundo. O segundo, né? É. Porque colheu os frutos do primeiro, tá né? certo? Porque no primeiro mandato, 1 ano eu passei para equilibrar. Todo mundo planejar, dizia, não, todo mundo dizia, morreu, é só esse ano e eu já, mas no primeiro ano já comecei algumas obras, você pegar uma prefeitura devendo no mês de dezembro, aí você começa janeiro, a primeira indagação que me veio, eu vou pagar o mês de janeiro, que é da minha responsabilidade, eu vou pagar o mês de dezembro, que é de responsabilidade do meu antecessor. E aí conseguimos botar a folha em dia e de lá fomos organizando a máquina e graças a Deus eu considero ter sido uma boa gestão. E isso não quer dizer que eu não tenha falhado, não, que eu não tenha errado, errei muito, querendo acertar, dei o melhor de mim, mas a gente não é infalível. Erramos, mas tenho convicção que São Gonçalo estava em um patamar muito melhor do que se encontra hoje. O senhor lidera um grupo político no município, inclusive por ser presidente do PDT. Há uma interlocução com a Câmara, os vereadores estão acompanhando esse processo no município? Sim, tem. Eu tenho me reunido com eles, sempre eles estão marcando reuniões, inclusive nas comunidades. Foi este grupo, assim, também que volte e começou a exigir a minha presença no município, lideranças pequenas também das comunidades, querendo que eu esteja mais próximo, mais presente, inclusive, porque lá tem uma questão de uma perseguição muito forte. E aí, quando a gente chega, eu digo, então, venha para cima de mim, deixa os pequenos, deixa de perseguir, venha me perseguir. Não prejudique a população, não prejudique o agricultor, não prejudique o funcionário público. E aí a gente faz esse debate, né, os contrapontos, para poder dar mais tranquilidade à população. O senhor está aqui, resumidamente falando, que o grupo do senhor terá candidato a prefeito em São Gonçalo. Sim, terá. E você quer saber mais? Possivelmente seja eu. Vai para a luta, né? Sim, se eu disser para você que eu não estou satisfeito na Assembleia, eu estaria mentindo. Mas o político não é dono da sua vida. O político não é dono da sua vida. E vendo a situação que está o município e a população pedindo, se tivesse uma forma de uma composição, algo que garantisse que a população seria beneficiada, não é que me garantisse o Cláudio, que ficasse melhor para a população, talvez eu não venha a ser candidato. Mas se for necessário para que eu melhore São Gonçalo, para que eu bote São Gonçalo, para que São Gonçalo volte a sorrir, volte às páginas da economia, volte às páginas da educação,
aí a gente, do turismo, da infraestrutura, aí sim eu talvez seja candidato, porque eu tenho que tentar melhorar aquele município que me deu tudo. Meu cartório é lá, eu estou há 27 anos no município e tive a oportunidade de fazer 2 gestões, ser abraçado pelo povo, eu também abraçar o povo e me dedicar e fazer com que São Gonçalo melhorasse, e todos sabem disso, eu tenho os dados, porque eu fiz pesquisa até antes de sair da gestão, sei o que realmente foi feito, e aí eu não posso me furtar a ir lutar por esse povo. Muito bem, com essa vibe a gente conclui o programa de hoje, passou muito rápido, a conversa foi muito boa, deputado. Gostaria de tê-lo aqui outras vezes, por favor, retorne, tá bom? Parabéns aí pela jornada, boa sorte na caminhada, as suas despedidas, querendo pode repetir aí o arroba do seu nome nas redes sociais. @Cláudio Pepinho, eu que agradeço aqui o espaço, Evaldo, que você abre para que a gente converse, fale um pouco do nosso mandato, da perspectiva de um Ceará melhor, de um São Gonçalo também melhor. A gente sonha que as pessoas possam viver bem. Muito obrigado mais uma vez, deputado. Um abração, muito obrigado. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.